Olá, estamos de volta com o programa Novas Fronteiras para mais uma temporada e com muitos temas que mostram como a ciência faz parte do nosso dia a dia. E para começar, a gente vai falar de uma área que quem acompanha o programa já conhece bem e sabe o quanto ela tem transformado diferentes setores. É a nanotecnologia. Nessa edição, a gente amplia esse olhar para entender como essa revolução já impacta de forma muito concreta duas áreas essenciais, a saúde e a agricultura. E para essa conversa eu recebo dois convidados que são referências no assunto. O professor e pesquisador no Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, Valtencir Zucolotto, e a pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Nanociências da Universidade Franciscana, Solange Binotto Fagan. Obrigada por estarem aqui e sejam bem-vindos ao Novas Fronteiras. Eu começo então perguntando para o professor Zucolotto. Professor, o quanto a nanotecnologia já está presente na nossa vida de fato e como que a gente pode perceber então essa presença principalmente nessas duas áreas, na saúde e também na agricultura? Olha, essa é uma ótima pergunta e realmente a nanotecnologia está presente na nossa vida há muito tempo, né? Agora, essa percepção de fato é bem mais recente. Então, na área específica de saúde, por exemplo, Laís, nós temos medicamentos aprovados, né, pelo FDA lá nos Estados Unidos e também pela Anvisa no Brasil. Já desde 95, por exemplo, o Doxil foi um dos primeiros fármacos aí anticâncer, né, nanoestruturados, digamos assim, aprovados lá nos Estados Unidos em 95. Temos outros também, o Abraxane, né, que também já tem aqui no Brasil, né, foi aprovado nos Estados Unidos 10 anos depois. Então, mesmo que a gente não conhecesse ou não se falasse, né, da nanotecnologia por trás desses medicamentos, mas já estavam aí no mercado, né, e muita gente se beneficiando, principalmente na saúde. Na agricultura é um pouco mais tardio, né? A gente começou a ter alguns produtos à base de nanotecnologia, em uma escala menor, né, principalmente para entrega, para aplicação de defensivos ou de fertilizantes, mas numa escala bem menor, né, e ainda está começando, né, em alguns países um pouco mais desenvolvidos, esses produtos, e no Brasil também a gente já tem produtos no mercado, mas isso já é bem mais recente, de alguns anos para cá, né? Então, já há décadas nós temos, principalmente na área da saúde, esses medicamentos atuando, né? E também em cosmetologia, em cosméticos, né? Em várias formulações cosméticas, protetores solares. A gente tem já há décadas aí nanopartículas, nanomateriais atuando nesses produtos. Mas ainda era pouco perceptível, né, pela grande população, pela sociedade. Tudo mudou depois da pandemia, Laís, né? Na área de saúde, em particular, a pandemia, o avanço que a pandemia nos obrigou a ter, né, foi acelerado pela pandemia, foi um marco na área de nanotecnologia como uma revolução industrial, não mais uma revolução científica somente, ou uma revolução tecnológica somente, mas a gente tem hoje sim uma revolução industrial no setor específico da saúde. Isso principalmente por causa de dois produtos: as vacinas à base de RNA, é um conceito de imunização um pouco diferente das vacinas convencionais, mas a gente tem duas marcas globais que produziram essas vacinas à base de RNA, e que ajudou muito no controle da pandemia, obviamente, e também nos testes rápidos de Covid-19, aqueles testes que vendem na farmácia. Esses dois produtos são feitos à base de nanopartículas. Só funcionam por causa da nanotecnologia. O RNA, por exemplo, essa vacina só funciona porque o RNA está guardado dentro de uma nanopartícula nesse produto, nessa vacina. E os testes rápidos também só funcionam porque o que dá aquela cor vermelhinha ali no teste é um conjunto de nanopartículas de ouro, né, complexadas ali, ligadas a anticorpos. Então, com esses dois produtos que alcançaram escala global em poucos anos, você tem aí centenas de milhões de pessoas que utilizaram a vacina, por exemplo, em 2 anos, né? Isso mudou totalmente o cenário que a gente tinha antes, né? Será que a matéria-prima para a produção desses produtos à base de nanotecnologia em escala global, questões de transporte, logística, questões de regulação desses produtos, tudo isso foi resolvido durante a pandemia. Hoje nós temos um cenário muito positivo,
né? E fortemente consolidado da nanotecnologia na saúde, por causa exatamente desses dois produtos, né? Então, depois da pandemia, mudou totalmente essa percepção na área de saúde. Na agricultura, ainda é nosso dever fazer com que isso aconteça. Essa revolução tem que acontecer o mais rápido possível e tem que ser no Brasil. Estamos lutando por isso. Que bacana, e é legal, né, vocês estarem participando e contando, detalhando, né, sobre a nanotecnologia na saúde, porque muitas pessoas não sabem, né, que está presente ali no teste Covid, numa vacina, né, que salvou a vida de muitas pessoas. É muito bacana a gente poder trazer isso aqui no Novas Fronteiras. E professora Solange, a gente fala muito em precisão no tratamento de doenças e no uso de insumos no campo também, quando a gente fala na área da agricultura. Como que então a nanotecnologia ela vem contribuir para tornar esses processos mais direcionados e também eficientes, tanto na saúde quanto na parte da agricultura? Bom, acho que o professor Zuccolotto já trouxe, né, uma perspectiva geral da nano e do impacto, e a questão da precisão, ela se destaca muito nisso. Até porque, quando a gente está falando em nanomateriais, em nanosensores, e nas propriedades da nanotecnologia, um ponto que se destaca é a seletividade. Então, quando a gente vai para aquela escala do muito pequeno, do nanométrico, a gente destaca que é como se eu pensasse que a interação é ponto a ponto, né? A gente diz átomo a átomo, ou molécula a molécula. E isso torna cada vez mais acessível sistemas precisos, sistemas com targets, né, com alvo bem direcionado, e isso é importantíssimo, principalmente quando a gente fala em saúde, né, quando a gente pensa o antitumoral, como o Doxil, que o professor falou, o fármaco é o mesmo que já se usava, mas o veículo, mas esse direcionamento, ele vem por causa da nanotecnologia, por essa possibilidade de seletividade, de alcançar tamanhos muito pequenos, de chegar lá na origem, né, do problema. E isso também é importante para a agricultura, que, como foi dito, né, ela tem sido bem mais recente, né, o impacto, mas eu diria que hoje é uma exponencial em torno do crescimento de trabalhos e aplicações. Porque a área do agro, né, a área da agricultura, principalmente no Brasil, ela tem um grande investimento em ciência e tecnologia. Então, a gente vê, por exemplo, a Embrapa muito envolvida, nós temos institutos nacionais de ciência e tecnologia extremamente envolvidos com o tema de nano e agro. O próprio grupo do professor Zuccolotto, né, ali no interior de São Paulo, trabalha muito com essa temática. Nós desenvolvemos hoje muitos estudos também para agregar, né, a nanotecnologia, o agro e a sustentabilidade, o reaproveitamento. Então, são temas que têm tudo a ver e que se conectam muito às propriedades dos nanomateriais que geram o que a gente fala hoje e chama de nanotecnologia. E professor Zuccolotto, o senhor trouxe exemplificações, então, do uso da nanotecnologia na área da saúde. Na agricultura, o senhor poderia citar alguns exemplos que estão usando ou que podem ser utilizados para melhoria? Com certeza, Laís. A professora Solange já falou muito bem. Uma das principais características desses materiais na escala nanométrica, né, nanomateriais, é a capacidade que elas têm, ou que esses compostos têm, de chegar a um alvo, né, específico, de interagir, ou seja, de conversar com seu alvo, seja um tumor, no caso de saúde, ou seja, né, a folha de uma planta, no caso da agricultura, ou a raiz, um solo. A gente observa hoje duas grandes frentes do uso de nanotecnologia na agricultura, com maior número de trabalhos e aplicações, que é a parte de entrega seletiva, controlada de defensivos, sejam fungicidas, pesticidas, herbicidas, né? Os que antigamente se chamava de agroquímicos, e também na parte de fertilizantes, tanto macro quanto micronutrientes. Então, a gente tem essas duas frentes, né, que são muito beneficiadas pelo uso dessas nanotecnologias. Porque a gente consegue preparar essas nanoformulações, nosso grupo tem trabalhado bastante, tanto academicamente quanto através de convênios com empresa, através da nossa unidade, com empresas do agronegócio, né, através da nossa unidade Embrapida aqui de São Carlos, nesses sistemas, né? E a gente tem visto em vários desses trabalhos que os resultados são muito interessantes. Você consegue os mesmos efeitos, comparando com um produto comercial convencional,
Quando a gente usa esses produtos com nanoformulações, nanotecnologia, a gente consegue diminuir muito a concentração do ativo para ter o mesmo efeito. Quando você diminui muito a concentração desses defensivos, né, você tem um ganho muito grande de segurança para a sociedade, para o aplicador, para o meio ambiente, né, de toxicidade, reduz muito. E no caso de fertilizantes, NPK ou fertilizantes micronutrientes, por exemplo, né? São aí, zinco, cobalto, níquel, molibdênio e assim por diante, depende de cada cultura, você consegue diminuir muito a dose aplicada, né? Essas nanopartículas que levam tanto os defensivos quanto os micronutrientes, se for uma aplicação foliar, por exemplo, a nanopartícula consegue se ligar, entre aspas, na folha ali da planta e permanecer ali por um tempo maior, né? Então evita perdas. Então, no caso dos fertilizantes, a grande vantagem é diminuir a quantidade por causa de custos. A gente vive hoje uma situação, de novo, né, com restrições no acesso a fertilizantes, que já são comercializados em escala global e sempre que há problemas de logística e transportes, nós somos afetados. Então, quanto mais a gente consegue os mesmos efeitos com uma menor quantidade desses fertilizantes, todo mundo ganha. Não só o consumidor final que vai ganhar em preço, em custo, né? Mas as empresas também que não ficam tão dependentes dos seus fornecedores globais. A nanotecnologia resolve todos esses problemas. E também uma coisa que está agora, um pouco mais recente, né, nos últimos anos, mas que vai guiar o nanoagro, e com certeza pelos próximos anos, é na questão dos biológicos, dos bioinsumos. Então, as grandes empresas, todas as empresas estão já nesse processo de transferência, né, de variação, né, dos agroquímicos, digamos assim, para os biológicos. E essa é uma transição bastante interessante e bastante benéfica. Só que não dá para fazer essa transição muito rapidamente. Ainda há necessidade dos químicos com os biológicos juntos numa mesma formulação ou separados. Nessas situações, a nanotecnologia atua como uma luva. Parece que foi feita para a nanotecnologia essa situação, esse desafio. Porque ela consegue manter os compostos químicos isolados, né, encapsulados, juntamente com os biológicos, sem que um afete o outro. Então, você aumenta o shelf life dos biológicos e dos seus metabólitos. Então, essa transição do químico para o biológico, a nanotecnologia vem como uma cola aí fazendo essa transição. E é imprescindível, é indispensável o uso dessas técnicas de nanotecnologia, nesses casos. Então, são três frentes: a parte de defensivos, a parte dos fertilizantes e, mais recentemente, a parte dos biológicos. A agricultura se beneficia demais com a nanotecnologia nessas frentes, Laís. E professora Solange, aproveitando então as exemplificações do professor Zuccolotto, o uso da nanotecnologia dentro da agricultura, ela pode contribuir então para uma produção mais sustentável, que a senhora já havia na sua resposta anterior falado em sustentabilidade? Sim, eu acho que essa perspectiva que o Zuccolotto traz, principalmente nessa última, né, com a questão dos defensivos biológicos, é um aspecto que reduz muito o uso de produtos químicos, né, e isso é importante tanto pela dependência que nós temos hoje, né, internacional. O Brasil é um grande exportador desses agroquímicos, mas também pela questão ambiental. E no momento que a gente usa uma nanotecnologia sustentável, também com nanopartículas, com nanomateriais que são biodegradáveis, e agrega a eles essa proteção de ativos biológicos, a gente ganha muito em termos de sustentabilidade, em termos de meio ambiente. Além do que, a nanotecnologia hoje, ela tem uma frente muito grande para aplicações ambientais. Nós desenvolvemos muito isso aqui também na UFN, usando a nanotecnologia como uma via para remoção desses químicos interferentes endócrinos, poluentes emergentes, que já estão no meio ambiente, tanto pelo uso de medicamentos, resquícios da agricultura, os nanoplásticos e vários materiais que são jogados pela indústria e também pelo ser humano, e que com a nanotecnologia a gente aumenta em muito a capacidade de retirada desses produtos do meio. Então, isso é uma frente muito interessante e que tem que estar aliado também ao agro, porque o agro hoje é um dos grandes poluidores, né, de sistemas de aquíferos, e a gente sabe que a nanotecnologia pode se aliar
principalmente em pequenas propriedades. A gente vê muito isso aqui na região de Santa Maria, né, onde a gente tem contaminação de águas, as pessoas estão sendo contaminadas, aumentando incrivelmente, né, o número de câncer e outras doenças oriundas desse uso indiscriminado, muitas vezes, ou não controlado, e que sim, nós, né, estamos nessa busca, nesse anseio, como pesquisadores, de como ajudar também nessa via. E a gente acredita que a nanotecnologia ela tem um perfil muito adequado para esse tipo de atuação. E aí é onde a agricultura ela tem uma intersecção muito grande com essa outra área que a gente está discutindo aqui hoje, que é a saúde, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pensa na nanotecnologia para melhorar a produção de alimentos, então nós precisamos trabalhar essa produção de uma forma segura, melhorando a saúde das pessoas e também constituindo com isso como uma agricultura mais sustentável. Com certeza, a gente escutando vocês, a gente percebe que está tudo conectado, né? É uma engrenagem que precisa trabalhar junto para as coisas poderem ter o seu movimento correto, né, professores? Isso é bem legal. E professor Zuccolotto, quando a gente olha mais para frente, então, o que a gente pode dizer que ainda deve avançar nos próximos anos quando a gente fala, então, da nanotecnologia aplicada à saúde? Olha, muita coisa, Laís. As perspectivas são as melhores possíveis, né? Mas eu destacaria alguns pontos, né? Cada vez mais, isso já é um desejo aí da medicina há muito tempo. A medicina sempre quer ser cada vez mais preditiva, personalizada e precisa, digamos assim, certo? A nanotecnologia pode ajudar em tudo isso. Então, na questão preditiva, né, cada vez mais a gente vai ter o desenvolvimento e a chegada no mercado dessas nanovacinas. Mas essas nanovacinas agora não só preventivas, como no caso de Covid, ou outras que podem surgir para algumas doenças infecciosas, por exemplo, mas também o que a gente chama de nanovacinas terapêuticas, principalmente para o câncer. Então, há uma corrida muito grande na busca, né, e para trazermos ao mercado essas nanovacinas terapêuticas para câncer, certo? Então, eu acho que isso é uma rota aí de trabalho, né, de avanços que a gente vai ter na medicina, né? Isso traz precisão e traz também a medicina personalizada que a gente tanto quer. Então, a nanotecnologia faz parte, é crucial para essa área de vacinas de nova geração, ou seja, as nanovacinas. Na parte de terapias especiais, né, a gente vê hoje, nas áreas de oncologia, por exemplo, uma das terapias de fronteira são as terapias à base de CAR-T, né? É uma terapia personalizada, muitíssimo eficaz para alguns tipos de câncer, né? E essas terapias à base de CAR-T é o que nós temos hoje de mais avançado, é um tipo de imunoterapia, né? É o que nós temos hoje de mais avançado. A nanotecnologia tem já ajudado, a gente tem vários trabalhos já de como utilizar nanotecnologia para fazer a entrega de moléculas específicas que a terapia CAR-T precisa que seja feito, né? Então, a nanotecnologia vai ajudar muito nessas terapias avançadas, incluindo CAR-T para câncer, ajudando a diminuir custos para que se torne cada vez mais acessível. São frentes aí importantes, sem deixar de lado também a parte do diagnóstico. Cada vez mais é necessário o desenvolvimento de sistemas de diagnóstico rápidos, simples, baratos, ou os testes rápidos que a gente chama, como a gente tem o teste de glicose na farmácia, ou os mais recentes, os testes de Covid, né, da farmácia. Esses sistemas de diagnóstico, né, que a gente vai chamar de sistemas point of care, né, simples, rápidos, descartáveis, né, se beneficiam demais com nanotecnologia. A professora Solange já mencionou a questão de sensores, né, onde você usa esses nanomateriais. Então, são 3 rotas aí pela frente que eu diria que a nanotecnologia entra como protagonista mesmo, né, em muitos casos, né, não só coadjuvante. Eu acho que ajuda bastante. Na parte da agricultura, né, eu acho que em combinação com eu sempre digo que a gente tem 3 frentes aí para ter a nossa agricultura do futuro, né? Biológicos, né? Inteligência artificial e nanotecnologia. A combinação dessas 3 áreas, dessas 3 frentes, vai nos prover
processos, né? Compostos, produtos cada vez mais assertivos, mais precisos, menos agressivos ao meio ambiente e muito mais eficazes. Então, eu vejo isso como, né, uma rota a ser seguida aí, muito boa para a nanotecnologia nessas áreas, Laís. Com certeza. E professora Solange, quando a gente fala então em desafios, o que ainda vem a limitar esses avanços? Quando a gente fala na área da saúde, a gente vê que está um pouco mais avançado, mas na agricultura ainda está começando. Quais são os desafios que essas tecnologias encontram então para entrar nessas duas áreas? Bom, eu acho que a gente tem sempre que lembrar, e a fala do professor Zuccolotto é muito claro isso. Eu gostava muito da fala do professor Oswaldo Alves, da Unicamp, né, que nos deixou e que foi um dos pioneiros químicos a falar em nanotecnologia no Brasil. Ele dizia que a nanotecnologia tem basicamente 2 estágios, poderíamos dizer 3, mas tem 2. O estágio que a gente vive hoje, ele ainda é um estágio incremental, onde a gente tem a nanotecnologia melhorando processos, melhorando medicamentos, melhorando produtos, mas são produtos que a gente já conhece, né, e que a nanotecnologia permite essa incorporação dessas novas propriedades. Tem uma nanotecnologia que a gente ainda não conhece direito, e eu acho que a pandemia acelerou muito isso também, que é uma nanotecnologia disruptiva. E isso, a gente, como desafio, precisa muito da integração das áreas. E aí, eu gosto do que o professor Zuccolotto traz aqui da IA, né? Essa nova era mais disruptiva, ela não vai ser uma era de nanotecnologia sozinha. Ela vai ser uma era da nanotecnologia, da robotização, da inteligência artificial, talvez da supercomputação ou computação quântica, e trazendo também essa biotecnologia, né, junto com a genética, junto com a neuro, se a gente for para a área da saúde. E tudo isso traz uma outra convergência, que é essa convergência mais disruptiva. Então, eu diria que nesse aspecto a gente tem muitos desafios. O desafio hoje, eu acredito que seja ter também recursos humanos que saibam trabalhar com isso, que ainda é muito limitado isso dentro dos laboratórios das universidades. Cada vez mais as empresas precisam incorporar, né, ao seu staff também pessoas que saibam desenvolver e trabalhar com esses produtos. Isso é muito importante quando a gente forma pessoas para essas áreas. Um outro aspecto é ter pessoas também com esse perfil que saibam trabalhar com outras áreas, que saibam incorporar tudo isso. E no agro, a gente demorou muito, né, professor Zuccolotto, para isso acontecer. Talvez porque as pessoas do agro não viam ainda essa necessidade, e com isso a gente observa que agora a necessidade vem pela dificuldade de insumos, por outras dificuldades que absorvem cada vez mais a nanotecnologia junto da formação de um agrônomo, de um veterinário, de um técnico, que precisa olhar com diferencial o que as nanocoisas fazem, né, e o que os nanopesquisadores também fazem. Então, assim, eu diria que um dos principais aspectos é a integração da área e a formação de pessoas também com esse perfil. Porque sem isso nós não teremos produtos, e claro, junto com isso vai vir questões de regulação, outras questões que são consequência, mas sem pessoas, e sem pessoas com essa visão de área de integração, a gente também não consegue fazer com que avancem, né, as novas tecnologias e que avancem para as outras áreas e que sejam cada vez mais disruptivas também. O Novas Fronteiras ele vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do professor Zuccolotto, da professora Solange, por estarem aqui conosco para a gente conversar sobre esse assunto tão importante e trazer essas exemplificações, né? Esse diálogo, então, para quem está nos assistindo de casa. Professor Valtencir Zuccolotto, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu é que agradeço, Laís. É um prazer muito grande. Eu agradeço a oportunidade, não só pela entrevista, de falar de um tema que está no nosso dia a dia aqui, mas pela oportunidade de rever também minha grande amiga Solange,
fazia tempo que eu não falava com ela. E parabenizar a toda a equipe, né? Você está aí, mas tem mais gente por trás dessa produção. Parabenizar a todos. A UFN, sempre na fronteira do conhecimento, formando pessoas e também comunicando, né, ciência para a sociedade, o que é importantíssimo. Muitíssimo obrigado. Nós também agradecemos. Professora Solange, muito obrigada pela sua companhia aqui também. Obrigada, agradeço muito ao Zucoloto, né, um grande amigo e também uma inspiração quando a gente fala, né, em trabalhos em saúde, em agricultura, e certamente a gente está começando muito bem essa nova temporada com a presença dele aqui. Obrigada, Zucoloto, pelo espaço e obrigada por toda a equipe aqui do Novas Fronteiras. Muito obrigado. Obrigada também pela sua companhia e lembrando que para rever este programa e todos os outros da UFN TV, você pode acessar o nosso YouTube, no youtube.com/UFNTV. Até a próxima. Tchau, tchau.